Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa boa. Eu sei que tem muito mais, e Deus está fazendo muito mais, e nós queremos, não só aqui no Tadel, eu pedi para essas amadas virem aqui na frente, porque nós estamos falando do poder de Deus, das manifestações espirituais, nós estamos falando a respeito dos dons espirituais, então nada melhor do que nós falarmos e trazermos testemunhos que evidenciam que esse Deus que fala, que faz, Ele não fala e faz só em outros lugares, mas Ele fala e faz aqui também. Então isso é muito bom para que a gente possa ter segurança de que nós confiamos num Deus que está fazendo grandes coisas, em termos de salvação, em termos de reconciliação, de restauração espiritual na vida de pessoas, de curas físicas. Nós ouvimos aqui a respeito de curas de pessoas que sentiram o poder de Deus, dores que sumiram, enfermidades que desapareceram. E nós temos certeza que isso é só o começo. Estamos diante de uma palavra profética, tanto desse ano, como sendo o ano do avivamento, quanto essa palavra que foi liberada no finalzinho do culto, do dia 30 de junho de 2019. Interessante, né? Nós fomos para casa e depois a Dai fez um comentário, minha esposa fez um comentário que achei muito legal. Não tinha percebido isso, porque essas coisas não são intencionais, elas acontecem por direção de Deus, e eu não tinha feito essa leitura que ela fez. E ela mencionou a respeito da maneira como Deus fez, que Deus nos brindou exatamente no dia que marcava a metade do ano, exatamente no dia que marcava a metade do ano, e mostrando para a gente justamente aquilo que Ele nos falou no começo do ano, em ser o ano do avivamento. E nós estamos envolvidos com tantas realidades daquilo que Deus tem falado, feito e agido, que às vezes nós perdemos um pouquinho a evidência daquilo que Ele nos prometeu e daquilo que Ele nos chamou a viver. E Deus nos traz à tona de novo isso justamente na metade do ano. E tem uma palavra poderosa de Abacuque que fala: obrigado pela sua percepção, meu amado João. Isso é uma benção. Já ia pedir água para alguém, ainda bem que você percebeu isso. Estamos no mesmo espírito aqui. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. E Deus fez justamente isso. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos tempos, no decorrer dos anos, no meio dos tempos, aviva a tua obra. E aí o versículo fala justamente de avivamento. E não fala avivamento no início, não fala avivamento no fim, fala avivamento no meio. E não tem mais meio do que o meio, né, irmãos? Então você pega 365 dias, você pega 12 meses, você pega 6 meses, coloca para um lado, 6 meses coloca para o outro, aí você chega num dia mais próximo da meia-noite, que é o dia 30 de junho, que depois da meia-noite passa a ser o dia 1º de julho. E aí Deus faz um negócio desse que a gente está narrando aqui, e eu tenho certeza que isso é só o começo, tenho certeza que é só o começo. Porque aquilo que Deus falou e fez, eu tenho convicção no meu espírito que ainda vai se manifestar com alguns atestados, assim, as pessoas mostrando: olha aqui o antes, esse aqui é o depois, sumiu, não tem mais, o cisto desapareceu, o nódulo desapareceu, o tumor desapareceu, a enfermidade desapareceu. E falo aqui para vocês, assim, cá entre nós, não tenho o costume de fazer como fiz no domingo. Foi por total direção e inspiração do Espírito Santo. Quem caminha conosco aí, pelo menos de 2015 para cá, sabe que a gente nunca fez um momento assim como esse, direcionado e mencionar nome de enfermidades e falar com as enfermidades, declarar a ruína delas, a queda delas. Não é uma coisinha comum, normal, mas temos certeza que foi por direção do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Amém, amados? E quem não estava, perdeu. Como sempre, né? Sempre que a gente não está em alguma coisa, a gente perde. Sempre que a gente chega atrasado para algo, a gente perde. Sempre que a gente não está em alguma coisa, a gente acaba perdendo. E por mais que alguém nos conte, não é a mesma coisa que estar presente, né? Então, eu falo isso como incentivo para que você não perca nada. Não perca nada. Obviamente, e isso é muito digno de mencionar, tem pessoas que estavam servindo ao Senhor lá embaixo, né? E algumas pessoas, quando desceram, falaram e perceberam, né? E falaram: o que aconteceu lá em cima? Então, é natural que essas pessoas perderam, mas por uma ótima razão e motivo, que estão servindo ao Senhor. Naturalmente, Deus vai se encarregar de recompensá-las muito mais. Mas eu falo para aquelas pessoas que por várias razões saem antes do culto, sabe? Tem algumas pessoas que o pastor vai começar a orar, aí todo mundo vai ficar de pé, e para não dar na cara que eu estou saindo, aproveita que está todo mundo de pé e eu vazo na hora que
que está na oração para ninguém perceber, acaba perdendo. Porque essa foi a meia hora final do culto. E essa meia hora final do culto faz com que caroço desapareça, faz com que a articulação volte ao normal, faz com que o joelho pare de doer, faz com que a coluna seja endireitada, faz com que gente se converta, faz com que reconciliação em famílias aconteçam, faz com que finanças possam melhorar. Essa meia hora final. Eu fico imaginando nas bodas de Caná. Aquelas pessoas que por alguma razão elas ficam chateadas e ficam assim, ai, vamos embora, ai, tá chato, ai, vamos embora, ai, tá acabando mesmo, ai, cansei, esse vinho acabou. Aí alguém fala, acabou o vinho. Ah, vai, vamos embora. Aí levanta e vai embora. Pega a família, fala, ei, filhos, vem cá, a mulher, tudo vai embora. Aí eu para casa. Aí passa um dia, na metade do outro dia, alguém chega e fala, que coisa maravilhosa aquilo que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem? Você não sabe? Você não estava lá? Não, eu estava. Até que hora você estava? Até as 9h10 eu estava. Aconteceu às 9h20. Não, o que aconteceu? Então acabou o vinho. E o que aconteceu? Jesus pegou água e transformou em vinho. Não acredito. Vai ficar sem acreditar mesmo. Você não viu? Não estava lá? Por 10 minutos, irmão. Perdeu. Entende o que eu quero dizer? Pensa no texto. O texto não fala, e algumas pessoas deixaram o local. Mas a gente sabe que sempre algumas pessoas deixam o local. Por mais que o texto não diga, a gente sabe que sempre algumas pessoas vão embora, fora da hora certa de ir, e acabam se privando de experimentar algumas coisas poderosas em Deus. Eu incentivo você a não perder nada. Absolutamente nada. Nada. Sábado, por exemplo, a gente não pôde estar aqui. Eu e Dai, nós estávamos ministrando lá em Cosmópolis para os casais, uma rede de casais, promovida pelo Ministério de Cosmópolis, pela Fonte Church Cosmópolis. Foi algo muito especial, muito bom, muito significativo, mas infelizmente quando nós chegamos já estava no fim da vigília e não deu para nós participarmos. Isso pesa para nós porque a gente sabe tudo o que acontece numa vigília. E ouvimos já alguns testemunhos, e acabamos de ouvir também, né? Mais um testemunho daquilo que Deus fez por meio da oração dos irmãos, daqueles que conduziram, daqueles que participaram desse momento. E eu quero, assim, lançar essa palavra. Não perca nada não, irmãos. Não perca nada não. Não perca absolutamente nada, porque às vezes 10 minutinhos pode representar uma mudança drástica na sua história. Às vezes 15 minutinhos podem significar uma solução que você não tem no médico, no psicólogo, você não tem no gerente do banco, você não tem no fiador, você não tem às vezes no, sei lá com quem, mas que Deus pode trazer solução para a sua vida. Então, não perca nada daquilo que Deus está dando sobre esse ministério, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos que vamos, então. Agora nós temos 25 minutos, nós temos um compromisso de acabar às 9 horas, né? Os irmãos, por uma direção do coração deles, disseram que a gente tem que acabar por uma razão nacional. A gente precisa, uma questão assim verde e amarela, que precisa resolver isso. E então necessitamos acabar às 21 horas. Então eu tenho agora exatos 28 minutos. 28, alguns dizem não, mas assim, eu não quero me indispor com uma grande parte que está aí numa batalha muito forte, né? Uma razão nacional. E razões nacionais a gente tem que realmente levar em consideração, né, irmãos? Então vamos lá. Agora eu tenho 27 minutos. Vamos lá. Na semana passada, eu sempre busco atualizar um pouquinho, porque se a gente perguntar o que você comeu no café da manhã ontem, talvez você não vai lembrar mais. Então, se a gente perguntar o que a gente falou a semana passada, já fica mais difícil, né? Eu sei que alguns anotam, algumas pessoas têm uma memória muito boa, algumas pessoas têm uma capacidade de reter essas informações muito boa, mas na grande maioria não. Então, eu sempre tento fazer um apanhado geral daquilo que nós ministramos na semana passada. Na semana passada, nós estamos dando continuidade no tema Dons do Espírito Santo, e nós finalizamos falando um pouco a respeito desse ouvir a voz de Deus e de reagir a Deus. Acho que os irmãos lembram, a gente até fez alguma dinâmica assim, invisíveis, né? Eu me lembro que eu joguei xadrez com o Rafael Correia aqui, e eu joguei dama com a Tânia também. Lembra, Tânia, que a gente jogou dama na semana passada? E isso tudo a gente fez aqui, de um modo assim, bem virtual, obviamente, de um modo bem na nossa cabeça, é claro, mas para poder sinalizar
um princípio espiritual em relação ao agir de Deus e o falar de Deus, baseado basicamente naquilo que nós mencionamos da experiência de Samuel ouvir a voz de Deus. Acho que quem estava lembra justamente dessa nossa ilustração, mas eu basicamente falei assim, quem joga xadrez? O Rafa falou assim, eu jogo. Daí eu falei assim, então eu vou movimentar, só as peças brancas, você as peças pretas. Ok, movimentei. Aí ele foi lá e movimentou. Aí eu peguei também e movimentei. Aí ele movimentou. Aí eu peguei meu cavalo e movimentei. Aí ele movimentou. Depois eu botei o meu bispo lá e brinquei com ele que eu ia dar um pastorzinho nele, ia dar um cheque nele daqui a pouco. E aí a gente mencionou isso e depois, talvez você não joga xadrez e não saiba essas regras que a gente está falando, então, quem joga damas? Aí a Tânia levantou, eu jogo damas. Aí então vamos jogar damas, né? Ela jogou lá, aí eu joguei, aí eu dei um pulo e comi uma peça, falei, tá vendo o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um jogo, que só existe na medida em que aquele que começa a jogar, para estabelecer um jogo, precisa da reação do outro lado. Se não tiver a reação, não tem jogo. E nós mencionamos que a ação de Deus, a voz de Deus, o mover de Deus em nossa vida, ele é semelhante a essa realidade. Não começa em nós, sempre começa em Deus. Não é a minha vontade de jogar, simplesmente que decide, mas é a minha reação e a minha vontade de jogar em resposta ao Deus que começou a jogar nesse negócio. E ele vai esperar a minha reciprocidade, a minha resposta. Ele vai esperar a minha reação. Então, como que funciona? Funciona semelhante àquilo que aconteceu, daquela experiência que Samuel teve à noite, como um jovenzinho ainda, um menino, sem entender o que estava acontecendo, e Eli então instrui ele a respeito do ouvir a Deus. Lembra dessa história? Samuel estava dormindo e de repente ele ouve uma voz dizia, Samuel. E o que ele faz? Naturalmente, ele entende, alguém me chamou. E o único alguém que estava ali era Eli. Então ele vai até o quarto de Eli e fala, Eli, estou aqui. E Eli fala, não me chamei? Pode voltar a dormir. Aí ele volta a dormir. Pela segunda vez a voz diz, Samuel. Ele volta ali e fala, Eli, eu estou aqui, pode falar comigo. Eu não te chamei. Eu estou dormindo, você está me acordando, está me incomodando. Vai dormir. Para, é um sonho qualquer. E aí ele volta então, e para a terceira vez ele ouve a mesma história, a mesma voz, dizendo Samuel. Então ele volta. E agora, por incrível que possa parecer, talvez relembrando um tempo em que Eli ouvia Deus, porque nesse momento Eli já estava num declínio espiritual, as coisas não estavam bem no ministério de Eli, e que vai resultar no futuro com que esse ministério é caracterizado por filhos desobedientes, filhos que ministram de forma estranha diante do Senhor, um homem que já não tem visão, que já não tem sonhos. E detalhe, era um tempo, a Bíblia fala sobre isso, em que as visões eram raras, mas ele consegue, mesmo com um discernimento ainda velho, já caduco, ele consegue relembrar como é que funciona esse agir de Deus. E a Bíblia fala então que, diante desse quadro, Eli menciona para Samuel, Samuel, faz o seguinte, quase que ele diz assim, eu acho que Deus está querendo falar com você, então eu vou fazer o seguinte, volta a dormir, e quando você ouvir essa voz novamente, você vai reagir a essa voz. Você precisa reagir a essa voz está vindo na sua direção, você vai precisar reagir a ela, e a sua reação vai fazer algo, vai manifestar algo. Foi isso basicamente que ele explicou. Ele não deu muitos detalhes, até porque ele não tinha muita autoridade para dar já nesse momento para frente, mas ele fala isso. E isso é chave para o ministério profético de Samuel. Lembrando, Samuel estava consagrado ao sacerdócio, mas ele ainda não sabia ouvir a Deus, não tinha experiência, não tinha discernimento, não tinha traquejo de poder responder à voz de Deus. Esse detalhe nos ensina muito. Ele volta a dormir. Então agora quando Deus fala Samuel com ele, o que ele faz? O que ele responde? Ele responde ao Senhor. E ele diz, fala Senhor, teu servo ouve. Estou aqui, estou à disposição. E esse simples detalhe dele mencionar isso para o Senhor, faz com que aconteça o quê? A Bíblia diz em 1 Samuel que, então, olha o detalhe, então
veio a palavra do Senhor a Samuel. Olha que coisa impressionante, coisa tão simples. E essa simplicidade nos explica algo. Porque a gente tem mencionado isso como um princípio espiritual importantíssimo para todos nós aqui. A gente tem dito que os resultados são poderosíssimos. Os resultados são espetaculares. Os resultados são vibrantes, são empolgantes. Os resultados são dos mais maravilhosos possíveis. Mas a manifestação, ela costuma ser simples. Ela costuma ser semelhante a essa experiência de Samuel. O resultado disso, meus amados irmãos, é que Samuel se tornou de fato um profeta. E não apenas um profeta. Na geração dele passou a se estabelecer aquilo que veio a ser chamado na Bíblia de a escola dos profetas. A partir de Samuel você vai começar a ver um efeito em cadeia, em série. Você vai começar a perceber em Israel bandos de homens dedicados a andar com esses profetas para aprender a respeito do profético. E a pergunta que se faz é o que Samuel explicava para eles. Samuel parava com eles e falava, profetizar é assim, você tem que dizer assim, diz o Senhor, aí depois você fala isso, aí depois fala aquilo. É isso que ele explicava? Claro que não. O que basicamente Samuel e os profetas daquela geração, daquele tempo, ensinavam para aqueles que eram discípulos, aprendizes, aspirantes de profetas? Basicamente o que eles explicavam era, você precisa entender que Deus estabeleceu uma parceria. E Deus vai falar e você vai ouvir. E na medida que você ouvir, Ele espera que você reaja a Ele. Que você responda algo a Ele. Que você diga para Ele, eu quero jogar. Beleza, vamos jogar. Esse jogo é divertido, esse jogo é legal. Esse jogo é empolgante. Esse jogo eu quero. E na medida que você reage a Ele, o resto começa a acontecer. E o que é o resto, pastor? Bom, o resto é o resto. O resto pode ser cura, pode ser uma ressurreição, o resto pode ser salvação, o resto pode ser libertação, o resto pode ser uma palavra de conhecimento, o resto pode ser uma palavra de sabedoria, o resto pode ser uma operação de milagres, o resto pode ser o dom da fé, o resto pode ser uma oração em línguas que vai ser interpretada para gerar uma mensagem, o resto pode ser uma profecia que vai trazer exortação, consolo, edificar, o resto pode ser muita coisa. O resto vai ser uma manifestação espiritual da parte de Deus. Mas isso tudo só acontece por essa introdução que a gente está levando 4, pelo menos, ministrações aqui para poder falar. E que eu tenho dito que se a gente não fizer essa introdução, a gente só vai falar e você vai voltar para sua casa, palavra de conhecimento significa tal coisa. Palavra de sabedoria significa tal coisa. Dom da fé significa tal coisa. Operação de milagre significa tal coisa. Mas eu não sei como opera esse negócio. Eu não sei como funciona. Mas eu sei o que é. Se alguém me perguntar na rua o que é, eu sei dizer. Agora, eu não sei como isso opera na minha vida. O grande objetivo dessas ministrações todas é que nós possamos entender algumas coisas básicas. Dentre elas, de que Deus fala. Deus fala conosco. Deus está disposto a falar conosco. Deus, Ele quer falar conosco. A gente tem chamado isso de uma suspeita profética. A gente tem enquadrado isso como uma suspeita inicial. A gente tem falado nas últimas ministrações que dentro dessa suspeita nós devemos como aprendiz, caminhar de uma maneira gradativa, tentando discernir e entender aquilo que Deus está falando. Pode ser que a gente se equivoque, pode ser que a gente não entenda bem o que está acontecendo, pode ser, mas ainda assim nós temos a possibilidade de caminhar nessa revelação. A gente tem comparado isso, até mencionamos, né? Como aquela suspeita que a gente tem de que a gente encontrou a pessoa amada e que a gente encontrou a mulher da nossa vida ou o homem da nossa história. E isso é uma suspeita inicial e que a gente vai precisar de algumas confirmações para ver se é ou não é. E a gente não vai chegar na hora e falar assim, eis que te digo que eu vejo que você é a mulher da minha vida, vai ter 3 filhos comigo, a gente vai casar e vai viver em Nova York e vai ser missionário para as nações. Isso é uma loucura. Essa suspeita que se traduz numa palavra tão específica vai agredir, na menor das possibilidades, agredir a pessoa. E pode fazer com que a pessoa o agrida também, porque ela pode ficar com tanta raiva que isso pode acabar muito mal. Então, o natural, por mais que você tenha várias impressões, como essas todas que a gente pode falar delas aqui, qual que é o natural? Você vai caminhando nessa revelação para ver se há reciprocidade, se há resultado nisso tudo.
Porque talvez você vá por esse caminho e você perceba que aquela pessoa tem uma compreensão completamente diferente. Então talvez a gente interpretou mal, talvez a gente entendeu mal. E ok, amém. A gente não precisa ficar no alvo do centro de uma roda e todo mundo jogar pedradas e nos matar como falso profeta. A gente está numa dispensação não da lei, a gente está na dispensação do Espírito, e há um caminho nessa escola do sobrenatural de Deus e nessa escola do mover de Deus que a gente está trilhando. E Deus Ele é o principal agente do nosso ensinamento, de nos ensinar como mover isso. Então, fique tranquilo se de algum modo você perceber, fez algumas tentativas, e você perceber que não tem absolutamente nada a ver. Não vá para casa e fala, eu não sou profeta, eu não sou de Deus, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não ouço a Deus, eu não quero apostar mais nunca mais nesse negócio. Calma, calma, calma. Faz parte do processo de aprender algo, ter erros. A gente mencionou a respeito de andar de bicicleta, né? Como é que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Todo mundo aqui que anda de bicicleta, o que fez? Se inscreveu no Senai, não é mesmo? Fez 36 horas aulas, viu num telão como que funciona a bicicleta, como que é o quadro da bicicleta, o guidão, como é que funciona o freio, né? A gente aprendeu e depois mais 15 aulas de prática de como andar de bicicleta. Não foi isso que aconteceu? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Como é que a gente ensina as crianças a andar? Fácil, né? A gente liga na televisão, tem lá um tutorial de como que se anda. A gente fala, crianças, olhem, vejam esses vídeos no Netflix de como que uma criança aprende a andar. Foi isso que aconteceu com as crianças? O que aconteceu? Elas vão andando, vão caindo, vão levantando, a gente vai instruindo, e quando você menos imagina, você olha e tem passos e mais passos, daqui a pouco está correndo e pulando, saltando, e aí não para mais, né, irmãos? A mesma coisa é a bicicleta, e a mesma coisa é a vida no Espírito. Então as coisas não funcionam na lógica assim, ó, eu vou te explicar tudo a respeito da vida no Espírito, e só depois que você terminar, é que talvez, de repente, quem sabe, pode ser que Deus fale algo com você. Porque aqui é um Senai e a gente vai te ensinar a respeito da vida no Espírito. A gente vai te ensinar a andar de bicicleta ou a pé. Claro que não. Eu presumo que você já ouve a voz de Deus. Eu presumo que você já anda com o Senhor. Vou dizer mais. Eu presumo que você já tenha palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que em algumas ocasiões já se manifestaram na sua vida. Só que o que acontece? Talvez você nem sabia que isso era de Deus, e que isso era possível, e que isso era um caminho que Deus estava trilhando para a sua vida e para o seu ministério. Ah, mas eu tenho esse dom? Calma, ainda a gente vai chegar lá para ver se tem ou não tem. Mas eu quero dizer que, às vezes, você é a única expressão humana da manifestação de Deus para a vida de alguém. E aí Deus não vai poder usar o Bonk, nem o Daniel Colenda, nem o Agenor Duque, não vai usar o Silas Malafaia, não vai usar o Edir Macedo, não vai usar o Valdomiro Santiago, e nem o pastor Wesley, ou qualquer outro líder. Está você naquela situação, e tem uma situação onde Deus quer manifestar a sua glória. Aí o que acontece? Ele vai precisar botar num jato o Edir Macedo, botar ele na frente para poder usar, fazer o Valdomiro Santiago entrar no jato e chegar ali para poder usar? Claro que não. Quem que ele vai usar? Quem que ele vai usar, irmão? Essa é a hora que você... Exatamente. Por quê? Porque você é crente. Ah, mas eu tenho o dom. Não, ter o dom já é uma outra realidade. Mas naquele momento, diante de uma manifestação que Deus quer fazer, fique seguro disso. Ele pode usar, porque o Espírito Santo está na sua vida, e Ele pode usar das mais diferentes maneiras e formas, em função de uma vida, 2, 3, 4, 10, uma família, uma cidade, se for necessário. O pastor está querendo dizer que talvez eu possa, assim, provocar algumas situações para que Deus pode me usar. Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo. Eu não quero dizer, eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que a vida já provou que algumas pessoas descobriram que Deus quer muito usar. E quando elas dizem para Deus assim, eu quero muito ser usado, elas podem ser surpreendidas e serem usadas por um Deus de um modo que elas nunca imaginaram,
e que talvez elas não saibam nem explicar direito, se tem ou se não tem, se é ou se não é, mas uma coisa elas podem dizer: eu fui usado por Deus. Se você perguntar assim, Smith Wigglesworth, você é o quê? Você é um apóstolo? Sabe quem que chama ele de apóstolo? Os livros da editora, que publicam, Apóstolo da Fé, Smith Wigglesworth. Se você perguntar para ele, você é um apóstolo? Não sou apóstolo, não. Você é evangelista. Outra editora chama ele de evangelista. Se perguntar para ele, você é evangelista, Smith Wigglesworth? Os dias que você conseguir falar esse nome, já é uma língua estranha. Ó, Smith Wigglesworth. Olha que coisa linda. Smith Wigglesworth foi um dos homens, talvez, mais usados por Deus. Pergunta para ele, você é o quê? Ele talvez não saberia te dizer. Quais dons você tem? Talvez também não saberia te dizer. Porque ele era um homem que aprendeu a provocar o poder de Deus. Eu já falei para você, mas não custa repetir, né? Você já sabe, mas não custa relembrar, de que ele foi, na história da igreja, possivelmente o homem que mais ressuscitou mortos. Você já ouviu, né? Como que acontecia isso, né? Cada vez que estavam velando alguém, ele pedia licença, ia lá e orava. A história diz que em muitas dessas ocasiões ele foi enxotado do lugar, a tapas e pontapés. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que, biblicamente, existia a possibilidade de Deus ressuscitar mortos. E de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, sabe o que aconteceu? Ele fez. Um dia ele fez. E fez uma, e fez duas, e fez três, e fez quatro, e fez dezenas, e se tornou um homem conhecido como o Ministério de Ressurreição de Mortos. Por quê? Porque ele entendeu que quando Deus quer fazer, ele precisa usar alguém. E se alguém está disposto a ser usado por Deus, mesmo de fato e de verdade, e se a pessoa se colocar nas mãos do Senhor, ela pode ser usada por Deus, de modo impressionante, sobrenatural, poderoso. Amém, queridos? Eu preciso dizer isso para você, porque a gente está olhando teologicamente, doutrinariamente, biblicamente o texto, e o texto fala, a uns Deus dá, a outros Deus dá, e está certíssimo. Não tem nada a dizer em relação a isso, porque realmente para alguns ele dá. E uma vez que essa pessoa tem, sai fluindo com muita frequência em função desse dom. Mas o que o texto ali não menciona é que, e menciona em outras partes, é que Deus nos fez parceiro dele, cooperador com ele, nessa obra. E quando nós somos a solução de Deus para uma situação, não precisa ressuscitar o Smith Wigglesworth para que ele possa ressuscitar um morto da nossa geração. Ele pode usar o Rubens, ele pode usar o Luciano, ele pode usar a Isa, ele pode usar a minha vida, a sua vida. Ele pode nos usar. Amém? Glória a Deus. Só que a gente está uma geração muito tempo depois, né? A gente nem ora mais para esse negócio. A gente simplesmente fecha o caixão, chora e tchau. Porque a gente já perdeu de vista a possibilidade. Deus espera que, da nossa geração, nós possamos voltar a olhar para as possibilidades bíblicas, reais, e ativemos elas pela fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E assim a gente vai, irmãos. Talvez entre umas 15 ministrações a gente consiga sair da introdução. Mas isso é bênção, não tem problema não. A gente não está com pressa, a gente quer aprender. Nosso desejo é entender o que Deus quer fazer. Pastor, mas como é que funciona esse operar de Deus? Quando alguém está ministrando, falando, ela entende todo o cenário do que está acontecendo? Responda para mim. A resposta é não. Não entende. Não entende. Se você perguntar para mim, pastor, me explica o que é bursite. Eu não sei. Mas eu falei bursite no final do culto. Me explica o que é, sei lá, uma das doenças que eu falei. Eu nem sei. Escoliose. Eu tenho uma dedução que a escoliose é alguma inclinação. Você vai perguntar qual que é, para dentro, para fora, para o lado, que é um S, é um Z. Eu não sei explicar, sinceramente. Estou tentando dizer o seguinte, eu entendo toda a dinâmica da anatomia humana? Claro que não, nem tenho interesse por entender. Não tenho. Eu entendi quando eu falei aqui que a Tânia sentiu uma queimação na gastrite que ela tinha,
que a Dielis, ela tinha e foi específico para ela, na articulação dela, que só a Dai ora por ela, e eu não oro em função disso, porque ela é discipuladora que bota a mão nela e ora, e eu não tenho a menor ideia exatamente do que ela tinha em função do que ela acabou de dizer. Não. Foi um recado que enviei para alguém específico? Não. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém profetiza, entende tudo que está falando? Não. Então, para quem que faz sentido esse negócio? Eu não entendo, para quem que faz sentido falar de umas coisas que a gente não sabe? Vou falar uma coisa para você. Faz mais sentido para quem está recebendo do que para quem está dando. Tem pessoas que ficam meio encucadas assim, até depois de um momento como esse mais alongado, é claro, às vezes num ambiente estendido, profético, às vezes a gente ora por algumas pessoas e Deus traz umas informações, umas impressões que não são as mais interessantes de serem ditas e ouvidas. Às vezes Deus fala de algumas realidades de aprisionamento, de escravidão, de pecado e por aí vai. E eu já vivi algumas situações que terminam momentos como esse, e a gente se mantém no mesmo ambiente que a pessoa, e é nítido que a pessoa vem para você com uma dúvida. A dúvida do tipo assim, hein? Você está louco? Esse cara lê mente? Ele lê o que a gente pensa? Da onde que é esse negócio? É assustador esse negócio. Algumas pessoas mais sinceras, diretas, chegam a perguntar para pessoas que profetizam, ministram, assim, como é que funciona? Você sabe tudo da minha vida, é? Quem te contou? Como é que funciona esse negócio? Posso ser sincero? Na maioria das vezes, eu nem lembro. Eu faço cara de paisagem que lembro, para não ser chato com a pessoa. Tem gente que chega aqui e fala assim, pastor, o senhor lembra em 2016 que o senhor veio aqui na frente, que o senhor me chamou aqui na frente e orou comigo, aquela bênção? Não tem menor ideia do dia, mês, ano, acontecimento, detalhes. Não tenho. Aí a pessoa está dizendo, o que aconteceu agora foi tremendo, foi maravilhoso. Uau! Por que eu estou falando isso? Para desmistificar a ideia de que o profeta ele sabe tudo. Ele é um HD assim, dotado de uma capacidade de milhões de teras de informação, que olha para a pessoa, Maurício, tem informação exata, como nasceu, onde nasceu, por que nasceu, como conheceu a esposa, como é que fugiram os filhos, por onde andou, Não é assim, graças a Deus. Tenta imaginar que desgraça, na verdade, seria conviver com a tortura de tantas informações ao simples fato de olhar para alguém e saber tudo da vida de alguém. Não tem lógica. Seria algo Deus mesmo. Então, tudo que a gente for falar de dom, para explicar dom, entenda, é tudo fragmento, porção, pequenas doses, específicas para cumprir o propósito que Deus quer. E detalhe, uma vez mencionado, dito, falo para você como alguém que ora por pessoas e ministra, sinceramente, eu até jogo em algum lugar que se chama lixeira, e vou lá e ainda clico ainda com o botão e digo apagar a lixeira, para não ficar em tumultos internos. Imagina, se fosse, eu vou olhar para a Tayane, vou ter que recordar todos os detalhes de tudo que eu já sei da vida dela, aí eu olho para a Ana e todas as informações da vida dela, aí eu olho para a Pamela, todas, meu Deus do céu, Jeová, eu vou explodir, não tem como. Quem cuida de uma vida já sabe como é que funciona isso, certo? Discipular liderar uma célula, pastorear uma igreja. Agora pense, de multidões em nome de Jesus, tem como? Não, óbvio que não, e nem fomos chamados para isso. O agir sobrenatural de Deus não está na base da informação natural, e também não é uma maneira sobrenatural que revela absolutamente tudo. Isso também agride algumas pessoas, porque elas pensam assim, eu não entendo esse negócio do profético. O cara foi lá e profetizou, e fez, aconteceu, e foi bênção, acertou aqui, acertou lá. Aí tinha aquele infeliz daquele irmão, aquele amaldiçoado daquele cara, que fez aquele pecado
E não teve nenhum profeta de Deus para poder botar o dedo na cara e falar que estava acontecendo. Como que acontece? Se tivesse profeta nessa igreja, Deus não teria deixado de revelar. Pois é, às vezes Deus, por alguma razão, que eu não sei explicar, Ele não nos faz ver tudo. Talvez porque Ele é Deus e nós somos seus servos apenas. E segue o baile, aleluia. E vamos vivenciando essa dinâmica de aprender a lidar, de aprender a disciplinar, de aprender a edificar, a exortar, a perdoar, a reconciliar, a tratar. Porque talvez se a gente soubesse tudo, todas essas realidades não aconteceriam. Porque a gente já sabe tudo. Então isso seria muito previsível. O Maurício, daqui a 2 meses vai acontecer um negócio e eu vou ficar muito decepcionado com ele. Mas Deus já está me avisando para eu ficar tranquilo, então nem vou criar muita expectativa, porque eu já sei que Ele vai me decepcionar mesmo. Imagina! Qual seria a graça da vida se Deus explicasse cada detalhe do que estaria para acontecer? Agora Deus traz sinais. Deus, Ele sinaliza. Deus mostra. Não tudo. Fragmentos. Pequenos fragmentos. Amém, irmãos? Acabou o tempo. Temos uma situação nacional aqui, 21 horas, irmãos. Uma situação assim, verde e amarela para resolver. Então, será que tem alguma coisa hoje? Não sei. Sei que tem um povo muito animado que termine às 21 horas. Então, por um compromisso, né, amor? Por um compromisso, assim, para continuar sendo um pastor agradável a todos, vamos finalizar nosso Tadel às 21 horas. Vamos ficar de pé, para parecer que de fato a gente vai acabar agora.